Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a essa noite, o Momento Cientista Comportamental. A gente tem essa convidada muito especial, que é a Rafaela Bastos. Eu fiz aí até uma brincadeira com vocês, né? Que ela chega, onde ela chega, brilha. Olha aí, eu ia falar do brilho, foi o brilho no rosto dela. Onde chega, ela brilha e tem feito um trabalho super lindo e robusto e também que chama muito atenção e a gente precisa disso para o nosso Brasil aí, sendo referência. Eu coloquei no texto da Nandi Rio ser referência no Brasil, mas a gente pode falar que é no mundo, né? Então, eu lembro muito na época da pandemia, né, que muita gente ainda nem conhecia a Nandi Rio. Aí ela sai no The Guardian. Aí o pessoal fala ué, né? O que é Ana de Rio? Então vocês vão conhecer um pouquinho o que que é esse projeto inovador aí, além de conhecer a história dela e por que que eu admiro bastante a pessoa que está aqui com a gente. Além disso, eu admiro muito essa turma, né? Então, bem-vindos todos que estão aqui, quem está iniciando agora, quem já é das antigas aí. A gente tem também as nossas pessoas da equipe, tutoras. Então, eu vou fazer só uma breve apresentação aqui, Rafa, e aí o palco vai ser completamente seu. Deixa eu só garantir que o WhatsApp não está aberto. Brincando. É que só garantir que o que eu vou compartilhar é realmente a apresentação. Então, esse momento que a gente realmente chama de momento cientista comportamental é um momento, além de vocês saberem de cases, de questões de sucesso, tudo também é um momento de dividir experiências, de se sentir mais cientista comportamental e de perguntar curiosidades também. Então, a Rafa vai contar um pouco da trajetória, mas sintam-se num espaço seguro aqui para fazer perguntas. É, Bem-vindos a vocês. Eu queria colocar uma referência. A Sabrina entrou para a turma agora. Eu roubei, tem fotinha até da Sabrina aqui no Bem-vindos. Essa foi surpresa. Gente, obrigada. A gente Estou aceitou enturmada. aceitou ela de última hora. A gente avalia depois se ela tá aceita ou não. Mas aqui tá. Foi uma entrada especial aí que a gente teve na turma. Claro que todos vocês são muito especiais. E a gente está aqui para também dar boas-vindas à turma 3 em relação aos momentos cientistas comportamentais, porque eles acontecem uma vez por mês. Eu escolho um tópico, né? E hoje foi aí a gente falar da trajetória de uma cientista comportamental e da Nadi Rio. Acho que a gente está abordando esses dois tópicos juntos quando a gente traz a Rafa aí para falar com vocês. Então, é o nosso momento aí de abril de 2026. E eu sei que tem algumas pessoas que chegaram assim, né, como eu brinquei com a Sabrina, que chegaram agora, mas eu queria saber se vocês já criaram algum nudge para alguém, ou se vocês podem falar, né, do nudge, ou para quem vocês criaram. É, A Rafa, se a Rafa já criou um pro nível pessoal, tenho certeza que sim, né? Na verdade. Mas é muito comum, eu vou esperar vocês escreverem, a gente criar para o pai, para a mãe, para o filho, para o coleguinha, né? E a gente vai criando algumas pessoas. Vou contar, eu quero que vocês escrevam aí, quem sabe o que que é nudge. É, eu vou contar um que eu criei esses dias, porque eu criei dois das últimos 7 dias. E eu vou contar esses dois porque eu acho que são histórias que podem inspirar vocês de alguma forma. Um deles, a gente tinha um caso de uma pessoa, uma mãe, num caso bem difícil, de separação e tudo com filhas e tudo mais, e com uma notícia muito ruim de emprego, e teve uma notícia boa de uma chamada para uma entrevista de última hora. Que aconteceu? Naquele pânico, né, de filhas levar para a escola e tudo mais, e tudo acontecendo, eu senti que ela não estava no espírito de uma entrevista, ou ela não conseguia fazer o link com a entrevista era para um lugar tão diferente do que ela trabalhava, que era difícil fazer um link do espírito que ela estava para o espírito que ela ia. E aí o que eu fiz foi juntar.
de muito pouco tempo na hora do almoço, dados sobre o lugar que ela ia fazer a entrevista, o currículo dela do LinkedIn e usar a inteligência artificial para fazer um áudio dizendo todo o potencial e todo o histórico que ela tinha para vender relacionado àquela vaga. E por quê? Porque ela ia ouvir no carro, dirigindo até a vaga, porque era o único momento break que ela ia ter. E aí ela me fala, né, que ela falou assim, gente, era eu mesmo, eu me senti tão empoderada, eu me senti tão, é meu currículo mesmo? E assim, foi muito impactante. Sim, ela conseguiu a vaga, então foi uma intervenção com evidências. E evidências. Uma outra caso também interessante para vocês verem como a gente cria no dia a dia. Já é uma história um pouquinho mais triste, que é uma pessoa que por perto que está com câncer, só que a casa estava muito bagunçada, a mãe que não estava ajudando tanto e tudo. E eu criei uma apresentação também usando IA chamado Oásis da Cura, dizendo o que que tinha, na verdade, que ter no ambiente para a primeira químio dela. E a apresentação ficou linda, gente. Por quê? Oásis da Cura eu considero um nudge, né? Posso compartilhar com alguém que tiver alguma amiga nas situações que, infelizmente, hoje em dia são mais comuns do que a gente gostaria. Então, eu queria ver, assim, né, se tem outros nudges que foram criados, mas para a gente entender que o olhar e a lente do cientista comportamental, ela está muito no treinar a nossa lente mesmo. Então, quando a gente, vocês veem o módulo 1 lá, que eu falo é lente, ou tem campanhas de marketing que vendem essa questão de né, uma lente para isso, lente para aquilo, que é marketing, tudo. Eu queria dar esses exemplos para vocês verem que é real. Mas vocês precisam treinar essa lente para criar no dia a dia, né? Então, assim, às vezes a gente tem pouco tempo, mas se a gente age como cientista comportamental, vendo ali o que que intuitivamente, por exemplo, aquele áudio tocou tanto nela e fez ela virar a mentalidade ali de repente, ela chegou muito empoderada lá. Ela falou: gente, eu cheguei outra pessoa. Parecia que eu tinha mudado de personalidade, né? A gente vai aprender que a gente está aqui para algo muito maior, assim, não só nas nossas atividades. Mas alguém criou, ó, a Vanessa falou que criou uma figurinha para mandar para minhas clientes do tipo: oi, sumida! Você já cuidou da sua vida financeira essa semana? Adorei! A Gabi, sei que tem vários aí e tudo mais, e tem outras que tem despertador fora do alcance aí da cama, que é um nudge aí, tem até o clock, né? Então, a gente vai ver outros mais elaborados com a Rafa, mas um recado que eu queria deixar pra gente, que claro que cientista comportamental e ciências comportamentais vai muito além do nudge, mas que o nudge já me salvou e já fez eu ajudar muita gente, já, viu, gente? Então vamos, bala junto dos remédios da noite. Muito bom, Gabi. Então vamos lá, contar um pouquinho, né, do porquê que a gente está aqui, são essas intervenções, mas eu queria antes, eu fiz um vídeo, depois eu vou compartilhar na turma 3 porque eu acho que o pessoal da turma 3 não tava. Ah, spoiler, calma. Que é uma carta aberta, quer falar, a gente tem uma turma diversa, muito experiente. Eu brinco, inclusive, assim, não querendo chamar ninguém de mais velho aqui, mas eu acho que é a formação e a aula que eu já tive de pessoas com a idade média, um pouco mais, assim, mais experientes, né, em relação a trocas, experiências profissionais. É riquíssimo porque tem muita gente que tem muita liga com o outro, então aproveitem essa diversidade, experiência, trocas, marquem conversa um a um. Vocês vão ter a jornada de 90 dias, então façam esses elos, né? Queria pedir só para vocês colocarem de onde vocês estão falando no chat, né? Já que a Sabrina fez a grade de aulas da Hidro na geladeira para sua avó de 94 anos. Olha que legal, muito bom. Tem um calendário anual também que uma aluna compartilhou, que a Josi talvez tenha, de linguagem simples, que eu achei fantástico. Eu vou imprimir grandão, assim, pro meu quarto, tudo. A Ivana falando no bloco de notas com a pergunta: eu realmente entendi o objetivo da demanda? Que legal. Então, olha, uma galera em São Paulo, tá vendo aí para quem tá chegando.
Então, vários lugares aí, Rio, São Paulo. Então, tem uma galera que dá para tomar um café ao vivo, hein? Tem os cafés virtuais aí, mas tem gente para chamar para um café ao vivo. Então, pessoal, a nossa convidada, como eu falei para vocês, é a Rafa Bastos, né? Ela construiu uma trajetória bem rara aí. Nessa bio não fala, mas ela é geógrafa de nascença, tô brincando. Ela é formada em geografia, né? Então, algo super improvável, acredito, né? Dessa pessoa linda estar aqui na frente de vocês. Ela construiu uma trajetória rara de intersecção entre gestão pública, economia comportamental, branding e cultura. Ela é presidente hoje do Instituto Fundação João Goulart, que pode explicar um pouquinho para vocês o que que é, mas tem um propósito muito legal. Tem mais de 17 anos aí de atuação no setor público e esteve à frente de vários projetos estratégicos que vão desde planejamento governamental à coordenação aí da conservação da cidade do Rio durante os Jogos Rio 2016. Além disso, vocês vão ver que ela faz muitos paralelos com a área privada também. Então, quem é da área privada, de planejamento e tudo mais, eu acho que vão ver que ela tem uma visão muito prática, né? E ela tem MBA em Economia Comportamental, tem a felicidade de ser conhecido ela no MBA, ela lidera na Ana de Rio aí, que é essa primeira unidade governamental, né? Ela vai contar com o número de projetos que já liderou. E além disso, ela tem uma atuação marcante em branding institucional e cultural, especialmente junto à Estação Primeira da Mangueira. Por isso que eu brinquei ali na mensagem com o Carnaval, onde também ocupa a vice-presidência de projetos especiais e já ouvi por aí que ela fazia mais do que isso na Mangueira. Então, agora a palavra é com a Rafa. The floor is yours, Rafa. Conta um pouquinho mais aí de você. Ixi, deu tilt aqui. De você, do seu, né, da sua experiência, do que você quiser contar pra gente aí de segredos possíveis de serem revelados. Vai lá, Rafa, eu vou tentar tirar isso aqui do coisa. Pode compartilhar a sua tela. Gente, boa noite. É, acho que primeiro de tudo é agradecer a presença de vocês, né? Eu agora estou fazendo mestrado, então sei como é que é, né, essa vida adulta de da gente fazer uma graduação, um curso, uma especialização e precisar ter um tempo para gente poder se dedicar ao que a gente quer ter maior conhecimento, a ter maior relevância na carreira, a ter uma capacidade de poder fazer aquilo que a gente deseja profissionalmente, né? Eu acho que quando a gente se dedica a uma formação, a um curso de especialização, a um curso extracurricular, enfim, a gente está querendo aumentar essa capacidade de ser o que a gente deseja profissionalmente, né? Uma escolha muito genuína na maioria das vezes. Então, agradecer pelo tempo de vocês, primeiro, agradecer a Flávia, que foi minha professora, co-orientadora, e foi uma experiência muito. Estava na segunda turma, né, Flávia, de MBA, e a gente tinha uma especialização de economista comportamental, e era tudo muito novo. Mas a gente acho que aceitou esse desafio comum, né? Fiquei um tempo como voluntária e coordenando ali o economiacomportamental.org e foi ótimo. Acho que a gente está aqui também numa celebração desse encontro meu com a professora Flávia. É, eu queria trazer para vocês uma. Vou fazer aqui uma apresentação, óbvio, falando da Ana de Rio, né? E trazendo uma visão meio que interseccional com o meu dia a dia também, né? Para vocês. Eu acho bacana passar essa dimensão de como é ser presidente de uma instituição e ao mesmo tempo ser head da Ana de Rio, né? Ser uma liderança. E para vocês entenderem um pouco como é essa dinâmica no dia a dia. E eu acho que daqui a gente vai sair com uma visão.
até mesmo do passado aos dias atuais. Então, acho que isso é interessante da gente olhar a Ana de Rio e pensar também nos desafios. É, bom, a Ana de Rio a gente já teve nós já tivemos várias formações e nós fomos a primeira unidade de NUD em governos do país e nascemos em 2014. Eu gosto muito de trazer já de cara essa fala, porque as pessoas acham que precisa ter um ambiente institucional perfeito, ou seja, a criação de uma área para existir uma unidade de NUD. E isso não é comum nem ao redor do mundo, né? Quando a gente olha, por exemplo, o mapa da OCDE, a gente vê que várias unidades de NUD tiveram começos diferentes. Mas uma coisa não muda: a existência de um desafio comportamental e de ter ali um especialista em ciência do comportamento, economia do comportamento, e geralmente também ou um analista de dados ou estatístico, para que se debruce sobre as teorias, as possibilidades. E eu lembro, a Flávia, eu não vou lembrar exatamente, mas no Guia da Economia Comportamental tem um texto da Flávia falando sobre política pública, e eu lembro que isso despertou assim minha visão de uma maneira muito interessante. Que a gente faz, a gente, quem é do setor público, o fazer política pública é muito caro. É fazer para mudar a vida das pessoas, né? E a gente não tem um retorno reputacional, porque na mídia, no, enfim, nos jornais, a gente vê muitos problemas. E se a gente parar para pensar, se todo dia, na cidade do Rio de Janeiro, todos os jornais noticiassem um problema em cada hospital da cidade diferente, ainda assim a gente teria menos de 1% de problemas acontecendo na cidade do Rio de Janeiro na área de saúde. Nós somos mais de 6 milhões de habitantes. Então, quando a gente olha para o comportamento na área da política pública, a Flávia falava muito de orientar os cidadãos para a melhor decisão. E aí, na Ana de Rio, eu evoluí com esse pensamento me descortinou. Descortinou no sentido geográfico, como conceito geográfico, né? Aquilo que se abre dentro do espaço que a gente tem as relações do cotidiano. Me descortinou esse pensamento e eu evoluí para o seguinte ponto: é para além do cidadão, é um olhar interno do servidor, do policymaker, na sua capacidade de desenhar políticas públicas. Então, é como se, através da relação da política pública com o NUD, esse servidor conseguisse se deslocar para o lugar do cidadão. E aí a gente tem uma política pública centrada no usuário. Não apenas a gente tem uma política pública olhando para a experiência no tema, que é o que frequentemente a gente faz não só no ambiente público, mas também no ambiente privado. Então, isso foi um dos grandes ganhos que eu percebi que a Nand Rio trouxe para os servidores públicos. Então, eu ouso afirmar que NUD é uma teoria bidirecional, onde a gente está conversando com o usuário, com o cidadão, com quem tem é, oportunidade de ter um desenvolvimento comportamental, de ter novas percepções sobre como age em determinados ambientes, determinados contextos, mas principalmente, mas também, quer dizer, a gente tem uma capacidade de fazer com que o elaborador, quem está produzindo a solução, tenha uma relação empática com esse usuário. E ainda por cima, com a possibilidade de testar essas soluções. E aí, na Ana de Rio, a gente começa comigo e com um cientista de dados, que era físico,
e com especialização em estatística. E eu, geógrafa, e naquele momento eu tinha especialização em gerenciamento de projetos e economia do comportamento estava começando. E eu sempre quis fazer economia, sempre quis fazer, mas eu não tinha autoestima. Então, por questões de raça e de gênero, eu passei para geografia, passei para economia na UERJ. E quando eu cheguei na fila, assim, da faculdade, eu achei, cara, era só homem, assim. Eu fazia de tarde também. E aí eu falei, gente, eu não vou estudar com 30 homens todos os dias, não vou ter como. E aí eu não tive esse desejo, essa autoestima de fazer e migrei para geografia. E na geografia tem a geografia econômica, enfim, tem outras áreas que eu continuei flertando com a economia e quando eu vi a área de economia comportamental, eu me interessei. E aí eu acho que o grande boom da Ana de Rio nos projetos foi relacional. O cientista de dados não entendia nada do que eu falava sobre nudge econômico. Nada. Eu falava, mas gente, isso é tão óbvio. E ele falava, não, me explica isso aqui, não entendi. Que empurrãozinho. E aí, a Nudge Rio, ela começa realmente a se potencializar nesse esforço relacional. É, no momento que a gente começou, ninguém acreditava, né? Olhava assim e falava, ah, tá bom, você vai fazer isso e vai mudar essa quantidade de coisas para essa quantidade de beneficiários. A gente falava, tá bom. Então por que que o pessoal não fez isso na guerra de não sei quê? Então aí começa com uns exemplos assim, esdrúxulos, né? Extremos, episódicos, e a gente falou, vamos fazer, vamos testar. Essa sempre era a palavrinha, né? A expressão de ouro, vamos testar. E começou eu e o Sérgio Bastos, que não é meu irmão, começamos a fazer essa dupla na Noite de Rio. E foi um caos. Foi um caos, que eu chamo de a vida como ela é. Mas o propósito e o arcabouço teórico ajudou muito a gente. A gente teve momentos de ter uma equipe grande, saímos de dois para cinco, depois voltamos para dois, e agora eu resolvi fazer, como a gente diz nas gírias atuais, um blend, e peguei uma coordenadoria minha de dados e comportamento e fiz um portfólio na de Rio. Óbvio que ela está institucionalizada dentro do organograma do Instituto Fundação João Goulart, e a gente está tocando com a coordenação do Pedro Arias, que é geógrafo também, com especialização pelo IME em estatística e cientista de dados. A Marcela Lima é economista, especialista em economia do Rio de Janeiro, e aí a gente foi desenvolvendo a habilidade dela para a área do comportamento, e a Dani Segadilha, que é a nossa analista de sistemas, porque a gente tem feito um trabalho agora mais institucional para a gente ter essa memória da Ana de Rio institucionalizada. Bom, vou passar rápido por aqui, né? A gente até hoje trabalha essa definição do que é nudge. E aí eu estava até conversando com a Flávia antes de entrar, porque a gente já tem muitas teorias, muita multidisciplinaridade, né? Muita transdisciplinaridade, ou seja, o encontro das disciplinas resultando em outras possibilidades conceituais. Mas o nudge e a possibilidade de fazer um piloto tem um valor muito grande na nossa, na Ana de Rio para a Prefeitura do Rio. Flávia levantou a mão, quer falar? Eu ia falar que, pelas suas palavras aí, você explicar o que que é nudge, porque a turma 3 muita gente, eu falo um pouco no módulo um, mas não chegou no módulo nudge. Então, se você puder falar com essas palavras o que é nudge, eu acho que agrega, sempre agrega, mas agrega um pouquinho para eles também. Combinado. Então, assim, na definição do que é nudge é qualquer aspecto da arquitetura de escolha que altera de forma previsível o comportamento das pessoas sem mudar seus incentivos econômicos, proibir opções de escolha ou não preservar
essa liberdade decisória. Agora, o problema começa como projetizar esse conceito aqui, como isso efetivamente vai virar uma intervenção seguindo essa lógica. Então, quais são os desafios de uma unidade NUD? Ok, a gente pode alterar um aspecto nessa arquitetura de decisão das pessoas. A ANA de Rio, em função disso, só realiza intervenção é, no momento de tomada de decisão, no acesso às políticas públicas. Então, quando as pessoas acessam determinado serviço, a gente realiza intervenções. E para ter um maior controle, porque os nossos ambientes são muito. É no mundo real, né? Então, é na escola, no consultório. Então, a gente pega uma professora, tem que fazer um. A gente não randomiza, às vezes, a gente não faz uma amostragem, às vezes, do usuário, às vezes é da escola. Porque como é que eu vou explicar que a turma C está comendo hambúrguer hoje e a turma B continua comendo a mesma merenda? Isso aí fere o direito universal de acesso à política pública. Então, a gente teve que ser inventivos e a gente entendeu que essa intervenção, esse empurrãozinho, precisa ser no momento em que os usuários acessam o serviço público. E aí, não só efetivamente entrar numa sala de aula, mas ao acessar determinado serviço na aula de português, por exemplo, também é uma possibilidade. E alterar de forma previsível esse comportamento tem muito valor no ambiente público, tá? Porque a gente consegue gerar dados importantes para replicação em outros projetos de políticas públicas. Eu estou aqui decupando um pouco da relação da NUD Rio com a definição do que é NUD, né? De como a gente atua, mas depois a gente vai ver os exemplos. E é, sem mudar os incentivos econômicos, sem proibir, ou seja, a gente tem o nudge como uma primeira estratégia para depois ter camadas de regulação desse comportamento, que podem ser a própria educação, as regras que tem dentro da escola, ou no ambiente de consultório, né? Ou no que a gente tem no Código de Trânsito Brasileiro. Porque, diferente de uma estrutura privada, inovar no serviço público não é algo simples. As soluções elas são criadas segundo regramentos, definições éticas e são é, monitoradas ou fiscalizadas por conselhos municipais. Então, o meu limite de criação, de inovação e de atendimento, ele é regulado por um Conselho Municipal de Saúde, por exemplo. Então, se o Conselho Municipal de Saúde entender que aquela intervenção ela fere uma ética de alguma legislação sobre determinada doença ou acesso ao tratamento de uma doença, eu já não tenho, eu já tenho limitação na minha elaboração. Então, a gente, mais uma vez por esse motivo, opta em um processo de tomada de decisão do cidadão. Então, quando eu decido ir ao consultório, é o momento que a gente vai se esforçar para ter intervenções para não cair nessa dimensão mais regulatória, que são os conselhos de ética e os conselhos municipais. Bom, para a gente é uma ferramenta ou um método, estou falando muito dessa relação do conceito com o nosso ambiente público, né? Tem como a base teórica para a gente a economia comportamental, porque é um viés econômico, tá? No Nana de Rio, uma das principais relações com os clientes que são os secretários das pastas, né? Então, secretária municipal de saúde, secretária municipal de educação, secretária municipal das mulheres, são essas pessoas que efetivamente vão implementar em larga escala. Então, a base da relação com esses clientes, ela é econômica. Então, é um custo não só financeiro,
porque fazer política pública não é barato, né? A gente está falando de uma cidade grande, a gente está falando por onde começar a implementar, qual o custo de oportunidade da gente implementar uma política pública em Botafogo, que é um bairro do Rio de Janeiro, e não em Madureira. O que que a gente está acessando em termos de entrega para a cidade, isso está regulando a qualidade de vida dos cariocas. Há um desequilíbrio porque Madureira não é uma área central no acesso a esse serviço. Então, essas reflexões todas, um secretário ou líder de pasta precisa fazer. E aí, quando a gente traz uma abordagem nudge, a gente está falando de aumentar a possibilidade de uma tomada de decisão coerente, centrada no usuário, respeitando o comportamento que ele vai ter. E não simplesmente olhando para a experiência de um formulador de políticas públicas que, já vi muito isso acontecer, já estou aqui nessa prefeitura há 17 anos. Eu já vi, entendeu? Já teve aqui esse político, esse partido, já teve aqui, não gosta de fazer isso, não vai dar certo. Só que o mundo muda, o mundo muda. E talvez na velocidade da internet atual, né, inteligência artificial, a gente não perceba as evidências que nos afetam. A gente às vezes vai na disponibilidade da informação. E aí, essa quantidade de informação pode enviesar o nosso processo de evidências comportamentais para que a gente faça os nudges. Por isso que a previsibilidade, aqui é economia, até num sentido de, eu gosto de pensar a economia como uma interação, né? Então, uma interação de fatores, tanto sociais quanto emocionais, quanto realmente, né, o dinheiro, mas também o tempo. Qual o custo desse secretário implementar essa política pública? Então, por isso que a gente tem como base teórica a economia comportamental. E respeitando também o conhecimento presente na administração, a gente trata o nudge como atrair, advertir, né, atentar, permitir, provocar ou facilitar para que fique também, traga mais clareza, coloque todo mundo na mesma página sobre o projeto. Porque como as nossas equipes são pequenas, a gente precisa de participantes nesse projeto. É, e aí, de forma prática, a gente está falando de buscar uma atenção do cidadão, esse cutucar levemente, o empurrãozinho, às vezes é exortar uma ação, principalmente na área da saúde, que as pessoas têm medo de fazer o tratamento, então já se sabota na ida ao tratamento. As pessoas têm uma cultura da política pública não ser um bom serviço, né? Então, às vezes, as pessoas preferem pagar um plano de saúde muito mais barato e que a qualidade não é boa, porque não confia no serviço público, né? Tem uma crise reputacional. Então, a gente precisa de um nudge, não, vai lá, exortar a ação, vive a experiência, depois julga, né? Situar também, né, na realidade, ó, o serviço mudou, a gente tem os dados e evidências, e trazer a função daquilo, né? Qual a função desse tratamento na sua vida, como a Flávia trouxe o exemplo da entrevista, é, dos dois exemplos, na verdade, de nudge, né? E para a gente convencer as pessoas de que isso dá certo, né, como algo simples pode ser tão efetivo, a gente fala do arcabouço teórico, sim, então vai vender um projeto, mas está ali também explicando a base daquilo. Fala dos modelos experimentais, porque a teoria de modelos experimentais ela é bastante avançada, então já é uma parte multidisciplinar do, com a metodologia, né, com os nudges dados e evidências, e aí o contexto atual é muito aderente a isso, e a multidisciplinaridade. Às vezes você vai entregar um projeto que ele quase que um post de conteúdo. A gente tem um nudge do BRT, que, claro, a gente faz muito intervenção que combina com políticas públicas. Então, é como se a gente fosse estar ali um nível desse start e depois as outras dimensões da política pública vão regulando aquele comportamento, né? Porque é,
O NUD, ele não vai conseguir dar conta numa política pública de, às vezes, todo o processo de experiência daquele usuário. Então, também saber situar em qual momento a gente começa e quais são os efeitos que vão ser regulados por outros tipos de serviços ou experiências que estão previstas no acesso ao serviço público. E a gente valoriza muito as dimensões sociais e temporais para tomar a decisão sobre as intervenções, porque temos crises reputacionais constantes. Então, a gente vai fazer um NUD. Aí, eu não sei se todo mundo é, conhece, né? Mas a gente aqui no Rio tem um âncora de um jornal chamado Fachel, que 7 horas da manhã já começa a desgraça. E aí a gente vai fazer um NUD, e ele, sei lá, de saúde, e ele começa a falar da crise no hospital do Andaraí que faltou remédio. Pronto. Se a intervenção fosse feita naquele dia, talvez isso gere um ruído, né? Então, a gente tem a questão do temporal como um elemento importante, tanto nessa microdimensão quanto na macro, como os prazos para pagamento do IPTU. É, como a gente faz projetos NUD, né? A gente olha o contexto, uma frase que a Flávia também fala muito, é o contexto é rei para a gente também. E aqui eu acrescento um conceito geográfico que eu tenho me debruçado para fazer os projetos NUD, que é um livro do Milton Santos. Milton Santos é um célebre geógrafo brasileiro, que se chama Espaço e Método. E aí, nesse livro, ele trata o espaço, as relações, ele metodologiza as relações no espaço. Então, isso ajuda muito a gente pensar como esse contexto ele pode gerar ou não ruídos na, no comportamento a partir de uma lógica da cultura. Então, por que que é legal olhar esse livro e fazer essa reflexão? Porque se você for fazer um projeto NUD para a Inglaterra, não tem como você passar muito tempo lá para desenhar isso, entendeu? Porque senão vai ficar caro o projeto e aí já deixa de ser. Isso é até uma discussão, né? O experimento NUD, quando começa a ficar caro, né? Como tem muitos custos, já deixa de ser NUD pela teoria. E aí, no nosso caso, na NUD a gente qualifica como insights comportamentais. Então, a gente busca ferramentas e, né, outras literaturas, biografias e teorias para poder dar conta da nossa capacidade de analisar possibilidades de identificar esses contextos, que são uma das principais questões, é uma da principal questão do sucesso dos projetos NUD. Identifica o problema, as causas, faz proposições de solução, que na verdade é a abordagem, né? Testa e analisa. Então, contexto, como eu falei, bibliografia e bench, as causas são sempre analisadas baseadas em dados, desenhar a intervenção, a abordagem, testar o experimento, né? Teste A/B, controlado randomizado e outras possibilidades. Também não se fechar apenas nessa, dá para ser inventivo também. E principalmente quando a gente está com dados e evidências, né? Então, é olhar mesmo para métodos estatísticos, modelos experimentais. A gente tentou fazer uma vez um modelo que é o Solomon Group, que é uma variação do teste de grupo de tratamento e controle, mas com muitos subgrupos para poder você reduzir os ruídos de interpretação e identificação dos comportamentos. Dá um super trabalho, mas a gente achou que aquela política pública merecia. E as análises, resultados e publicação. É, E aí, né, com a evolução do conceito, a gente começa a surgir os elementos. Eu lembro muito que eu era uma crítica do Santander no o MBA de Economia Comportamental. Eu ficava assim, entrando no aplicativo do Santander e vendo várias pegadinhas que eram feitas, né? A clássica do cheque especial, de esconder o saldo junto com o seu saldo real, né? Então, de criar ali uma funcionalidade para você ter que exortar a ação de buscar o seu saldo verdadeiro
Então, na evolução do conceito, tem os Dark Nudes, que vão mudar o comportamento do consumidor, mas contra os seus melhores interesses, né? Então, algo cultural, algo, a famosa casca de banana, né? Para você cair e Mercado Livre, tudo. Agora o novo Dark Nude que eu me liguei, em todas as lojas de varejo, Mercado Livre, Shein, você entra no aplicativo, entra no Instagram, eles não botam mais o nome do produto na legenda. E aí eu sou curiosa, eu quero saber o que que esse negócio tá descascando a laranja sozinho. Aí Hum. eu vou lá, não é descascador de laranja, é, sei lá, hidratante, negocinho para hidratar ou limpar, aparelho de limpeza. Então você tem a necessidade de entrar no aplicativo para poder saber o que efetivamente é aquele produto, que ali está com uma imagem que parece que vai facilitar a sua vida, e aí, né, depois que entrou para sair. E aí um nudge vai botando na pasta de favoritos, que isso vai reduzindo a sua ansiedade e depois você nunca mais volta para comprar. Tem que tirar a notificação, senão o Mercado Livre vai te Adorei, lembrar. Rafa. Muito bom, muito bom. Acho que alguns aqui já aplicam essa técnica. Eu tô vendo a Agatha, a Renata, a Vanessa e tudo. Muito Mas tem que tirar a notificação, senão o Mercado Livre lembra da gente comprar. Os sluts, que vão. Aí já é uma. Os darks também são assim, né? Também estão olhando para o que a gente tem de viés, né? Então pode reenviesar uma decisão, ou pode mudar a orientação de uma decisão, pode olhar para nossa inércia, mas os slugs eles são mais específicos, né? Então eles têm ali um compromisso, um interesse em dificultar ou incentivar o comportamento que não é bom, né? Principalmente na área alimentar, é muito comum esse tipo de incentivo, né? De empurrãozinho, que são os slugs. E o nudge que a gente atua é o nudge for good, né? Que é para decisão ótima do cidadão, para transparência pública, para investir numa cultura datacêntrica associada a comportamento dos cidadãos e para o bem coletivo, né? A gente vive em sociedade. Se a gente fosse resumir, o modelo tradicional de tomada de decisão, que é o nosso enfoque, a gente tem uma decisão, toma uma ação e se espera um resultado, né? Então, eu quero alcançar um resultado X, vou praticar então as seguintes ações e vou ver qual é o resultado. E aí, se você não tem um olhar sofisticado para como você faz para como você tem esse modelo de tomada de decisão, você vai ter um comportamento não ótimo, né? Então, ai meu Deus, me ajuda nisso aqui. A ação você nem tem condição de fazer, você não tá nem tendo clareza no que fazer, e o resultado, às vezes, é eu confio, né? Tipo, endividados, então, é aquela coisa do vamos esperar o dinheiro cair, o que que vai acontecer. E essa tríade aqui é o que a gente explica com facilidade quando a gente está vendendo projetos, né? É, E aí as pessoas entendem com muita facilidade, é simples. As pessoas entendem com muita facilidade, principalmente secretários e secretárias, que caramba, realmente, né? Eu faço isso. Então eu decidi sim ir para academia, mas eu não vou na segunda-feira, não vou na terça, mas continuo acreditando que eu vou na quarta, porque eu já decidi ir na academia, né? Inclusive já paguei. E aí fica projetando um resultado, né? Idealizando um resultado. É, Assim, isso aqui, como a gente já tinha falado, né, para reforçar, que a gente quer atrair, advertir, atentar, permitir. Esse permitir, eu acho que é muito importante destacar, porque é uma lógica de direitos mais igualitários, né? Então, quais são os beneficiários que a gente precisa ter determinadas experiências para que a gente tenha uma sociedade com bens coletivos compartilhados, né? Como a gente atua? A gente atua com capacitação. Então, a gente já fez capacitação de várias unidades NUDS ao longo do país, profissionais que querem formar unidades NUDS. A gente é muito referência em como criar unidades NUDS, como fazer primeiros projetos, qual metodologia de projeto, que eu acho que esse foi o grande milagre da NUD Rio, porque quando a gente começou,
A gente estava com o livro Nudge na mão e na outra o guia da economia comportamental. E as duas mãos juntas em oração. Porque projetizar é diferente de você fazer um nudge. Olha quantos nudges a gente já contou aqui história. Mas vai projetizar isso, vai gerar a evidência que tem que ficar de retorno para a secretaria, porque a gente tem conselho de ética, conselho municipal. Então a gente não tem o direito de fazer um empurrãozinho e, ó, se vira aí, cidadão. Não, eu tenho que comprovar que aquilo tem efeito. Por quê? Porque eu usei recurso público para fazer essa intervenção. E a gente faz parcerias, né? Consultorias são os nossos projetos de insights comportamentais, que a gente se vale da bibliografia, da literatura disponível, da experiência, da troca com parceiros que já trataram do tema, para propor algumas possibilidades de empurrãozinho, né, de exortar a ação, de facilidade, e o projeto não, já é efetivamente uma busca por testar, por pivotar e produzir conhecimento sobre o usuário, o cidadão. Esse é um resumo de como a gente atua. Então, a gente faz reunião com o cliente, tem um pré-projeto para a gente já conseguir demonstrar como vai ser a realidade. Depois, a gente faz um desenho de abordagem com algumas sugestões do que pode ter efeito ali. E aí, isso aqui a gente inventou, que é contexto operacional. E aqui é onde o projeto na prefeitura morre ou continua. Esse contexto operacional é o contexto do projeto. Então, como a gente vai operacionalizar essa história, combinando a NAD Rio com a sua secretaria e como vai ser a integridade desses dados? Como a gente vai manipular essa informação para manipular nem é uma boa palavra, mas como a gente vai tratar essa informação, esses dados, para que a gente, ao levantar os requisitos necessários, a gente consiga identificar uma base, gerar informação dessa base para que a gente consiga desenvolver um experimento e teste e ainda alimentar essa base com esse resultado. Então, porque não adianta eu ter uma base de laranja e meu experimento retornar uma base de banana. Eu vou continuar não conseguindo evoluir naquela política pública com o uso de nudge. Então, vou fazendo aqui um teste controlado randomizado de turmas. É uma das possibilidades de você continuar mantendo uma experiência universal de acesso a políticas públicas. Vamos fazer não por aluno, mas por turmas. Mas a secretaria não controla o dado por turma. Então, isso é uma coisa para se pensar, tá? A gente faz o experimento e o teste, gera o resultado e faz um relatório. Nem todos os relatórios a gente pode publicizar para o público, né? Às vezes fica para a secretaria mesmo. Até porque tem também o lugarzinho dos nossos projetos de ser uma prévia à replicação da política pública. E a gente pensa, a gente, nesse relacionamento, dissemina a ciência comportamental, faz reuniões para apresentar, vendas de projeto mesmo, e analisa o escopo. Então, aqui é um infográfico de como assim as coisas meio que se organizam e um exemplo, né? Uma análise de escopo, projeto com participação das famílias na leitura com alunos atendendo aos ODS específicos da ONU da Agenda 2030. Antigamente eu falava da Agenda 2030, estava tão distante, agora já está ali na porta. E aí o problema, falta de hábito. Aí a gente já fica com o cabelo em pé, né? Poxa, nudge para mudar hábito. Teremos aqui um grande desafio. E aí, aqui é importante a gente analisar o escopo, porque a gente vê a expectativa do cliente e entrega o que a gente precisa acionar para ele no contexto operacional. Ó, a gente pode fazer algo para exortar a ação, mas para mudar o hábito, a gente tem que ter uma regulação. Então, tem que ter educação, tem que ter conscientização. Então, senão, vai se perder, né? A gente vai ter ruído e vai ser bem aleatório o resultado da aplicação em larga escala. A gente faz o desenho da abordagem com alguns cenários, e como, por exemplo, um clube de leitura com doses semanais, conduta a ser mudada. Também é importante você definir um projeto, novamente, para alinhar a expectativa. Então, o aluno não lê
E a conduta esperada, realização da leitura indicada. Então, esse cuidado é muito importante para a gente medir sucesso dos projetos. Aí, contexto operacional, a gente vai olhar para banco de dados, amostra, intervenção, como vai ser o envio de mensagens e afins. Aqui a gente faz oficina, seminário, já falei, né? É, a gente vai sempre criando maneiras de metodologizar o processo de reflexão, tá? Então, esse modelo conceitual é um processo de reflexão dos analistas. Então, vamos pensar quais são os fatores do contexto, o que que se destaca, evidenciar isso. Quais são os fatores de comportamento que se destacam nesse contexto, segundo esses fatores que a gente identificou? Qual é a expectativa de comportamento? Antes de a gente pensar na mudança de comportamento, qual é a expectativa? Nossa, enquanto analista, porque isso já delimita o nosso viés também de análise. Porque às vezes a nossa experiência interfere no que a gente está propondo de intervenção. E aí a gente fica tentando justificar com a estatística. E tem que ter realmente muito cuidado com isso, porque a estatística é o incrível ação da gente espremer o dado para dizer um pouco do que a gente quer, né? Então, essa coisa de storytelling, de narrativa. Então, tomem muito cuidado com a expectativa de comportamento. As consequências e esse lugar aqui que eu gosto sempre muito, que é decisões e preferências, e que a gente tem um grande avanço em teorias e arcabouços teóricos, né? Livros, enfim, trazem essa reflexão. Acho que é a área que a gente mais evoluiu dentro das ciências do comportamento em termos de literatura. E na fundação, na prefeitura, a gente acabou percebendo que essas quatro características são os nossos principais nudges. Então, a gente restringe, incentiva, dificulta e informa. Informar é uma coisa, assim, muito relevante dentro da administração pública. É impressionante como fazer esse passo a passo, sabe, quase como o coelhinho da Páscoa, faz uma diferença para que a pessoa entenda. Existe, gente, o acesso à política pública, ele é universal. Mas existe um lugar da abstração mesmo, intelectual, porque por ser universal, podem ir hoje no hospital de grande porte na prefeitura, eu e a Xuxa. E nós duas seremos atendidas da mesma forma. Mas o que eu espero de atendimento, o que a Xuxa espera de atendimento? A infraestrutura da prefeitura não pode lidar com essas nuances de expectativa de atendimento. Ela vai lidar com as possibilidades de tratamento do que ela pode oferecer. Então, a informação é parte fundamental para que o acesso ao tratamento seja orientado e que a gente tenha mais chance de sucesso. Então, isso acaba equalizando os níveis de abstração entre um tipo de usuário, de cidadão e outro. E tem aqueles usuários que não têm leitura, né? Que não têm fundamento básico. Então, isso acabou se dando como um grande nudge para dentro da prefeitura. E aí, os nossos três pilares, resumindo, para a gente já começar a entrar nos experimentos, a Nudge Rio ela atua para disseminar a economia comportamental, e a gente trabalha com esses três pilares: previsibilidade comportamental, então a gente traz esse ganho para a prefeitura em termos de um banco de dados gerais. Então, tem um banco de dados da educação que a gente tem ali uma previsão de comportamento segundo algumas situações e contextos que, mesmo que não seja para a política pública que foi preparada a intervenção, vai servir para reflexão de outros projetos que não sejam NUTs, para outras políticas públicas. A efetividade, que a gente consegue demonstrar que essa experiência, essa intervenção em larga escala, ela é muito abrangente, né? E ela tem um valor realmente econômico para a prefeitura, então a gente consegue replicar em larga escala e a gente já comprovou que aquele item tem efetividade. Então, novamente, a gente vai criar, a gente criou na Prefeitura do Rio, né? Foi uma das primeiras, o médico de família. Então, as pessoas tinham uma dor de cabeça e iam no hospital de grande porte. E aí a gente tem 4 anos para resolver várias políticas públicas. A gente tem que cumprir o que está no programa de governo do
candidato eleito democraticamente, a gente tem que cumprir o que o Conselho Municipal falou, a gente tem que cumprir o que é pauta que do nada aparece como agenda pública. Então, a gente tem muita limitação de tempo, recurso e de execução. E tem vários instrumentos, de regulação do processo de contratação de serviços. Então, quando a gente consegue testar e já decidir que aquele serviço ali vai ser efetivo para a população, a gente já entendeu que vai ter um sucesso, faz parte da tomada de decisão para que os secretários façam a aplicação em larga escala. Então, o médico de família veio, a gente tinha que mudar a cabeça da pessoa e falar: olha, tá com dor de cabeça? Toma um Dorflex, não vai pro Miguel Couto. Miguel Couto é se você quebrou a sua cara, quebrou a sua cabeça, tá? Aí você vai. Só que a pessoa tá acostumada a ir pro Miguel Couto, cara. Meus pais, assim, a gente pagou plano pra eles a vida inteira. Ah, não, só confia em médico do serviço público. E só ia pro Miguel Couto. Então, tinha que mudar essa lógica. Não, agora você vai no seu postinho, vai ter um médico de família que vai acompanhar a sua trajetória de vida. Só que isso a gente tinha que fazer rápido, porque ia ser implementado em um ano, o recurso ia durar mais 2 anos, e a gente tinha que rodar a política pública para renovar no governo federal o recurso para que a política pública fosse perene. Então, esses desafios que testar a efetividade com o NUD da proposta de política pública resolve. E a otimização desse recurso público, né? O secretário ou a secretária toma a decisão baseado em evidências, olhando o comportamento do cidadão. Metodologias. A gente tem a metodologia de experimentação rápida, que a gente chama de MIND. Então, a gente define um meio para identificar qual vai ser o dispositivo, né, que a gente vai fazer o NUD. Nudges com essa característica que a gente conversou aqui no início da aula, qual o impacto que isso vai ter, qual o potencial de alcance desse incentivo, qual o tipo de comunicação. E a gente utiliza muito aqui a metodologia de barreiras informacionais, que é um clássico também. Tem alguns, eu não sei se, eu não lembro do livro, mas tem uns PDFs bastante é, difundidos que falam sobre barreiras informacionais. E o nudge especificamente, que é o tipo de incentivo e os estímulos que a gente vai propor para a mudança de comportamento do cidadão. O nudge thinking, que é o meu xodó, que é a criança que nasceu da relação cientista de dados e cientista comportamental. Então, o nudge thinking foi a minha grande explicação para o Sérgio Bastos. Olha, é assim que se faz projeto nudge. Confia, segue esse caminho. E o nudge thinking, ele é muito importante para instituições, porque ele segue a lógica do data thinking, que considera que a instituição tem informação, a instituição tem dados, mas ele pode não estar tratado, catalogado, organizado, categorizado. Então, frequentemente, as instituições têm dados. O que elas não têm é esse tratamento, essa organização para a tomada de decisão estratégica dessa instituição. Então, o data thinking, ele é um estímulo à cultura data-cêntrica de uma instituição e, principalmente, assume o lugar da instituição não estar pronta quando a gente está falando de dados e evidências, mas que ela vai fazer um esforço de organizar estrategicamente, isso virar informação, virar insight e a gente chegar em um lugar de tomada de decisão estratégico. Por que que é importante você chegar num lugar de tomada de decisão estratégica olhando para os seus dados? Porque você transforma isso em ativo. Você consegue entender o que você tem de melhor, as suas forças e oportunidades para gerar impacto enquanto instituição. O design thinking, né, que ajuda muito na questão da abstração, da elaboração, da prototipação e o ciclo de políticas públicas. Então, o Data Thinking ele tem uma metodologia que é parecida com o Design Thinking. Ele olha para, ele primeiro faz a integração da informação, depois ele vai para a exploração, ou seja, quais são as áreas que a gente atua, o que que a gente está tendo diferencial, uma análise exploratória mesmo dessa integração de dados, do resultado da integração de dados, propõe modelos de tomada de decisão, modelos de reputação baseada em dados, modelos de processos
e gerenciamento de projetos, quais são as áreas que agora precisam ter dados para que alavanque determinado serviço na instituição, e depois vai para a ação, que é tanto a tomada de decisão baseada em dados, quanto efetivamente você já produzir algum tipo de serviço, produto ou experiência. O design thinking é a clássica, né? Você faz a imersão, depois a análise e síntese, prototipa e experimenta. E o ciclo de políticas públicas, isso aqui é um conceito também muito conhecido da área de políticas públicas, ele começa com a identificação de um problema público, tá? Pode ser pela população ou por um secretário. Inclui isso na agenda pública, como eu falei anteriormente, cria alternativas de solução e faz uma decisão. Olha como é diferente, né? A decisão no design thinking, no data thinking, ela é lá no final já. No ciclo de políticas públicas, ela é no meio. Então, aqui a gente já tem, no meio do processo, a gente tem que decidir o que vai fazer. Então, já é o tamanho do desafio para se fazer política pública. Por quê? Porque a gente está olhando para recursos, conselhos, programa de governo. Então, a gente está olhando para para todo o contexto decisório. Depois, a gente planeja uma execução dessa política pública, implementa e depois avalia. Aí tem a avaliação de impacto. A minha outra defesa é que os nudges são importantes instrumentos de avaliação de políticas públicas. A ciência do comportamento é, ela traz elementos que facilitam a avaliação de políticas públicas. Porque, como você já fez um levantamento de dados e de evidências de comportamento, já testou a efetividade desse serviço, você consegue, lá no início do projeto NUD, já gerar um dado que evidencia o sucesso dessa política pública. Então, você não precisa esperar, às vezes, 10 anos para fazer uma avaliação. Você já pode, ao final de uma replicação da política pública, ou depois de um ano, você já pode fazer um tipo de avaliação, porque você gerou dados lá no início, na fase de piloto ou de intervenção NUD, que é prévia à aplicação em larga escala. É, e aí, o Nudge Thinking, ele faz essa relação entre esses três ciclos. Tem uma publicação sobre isso, tá? Que explica detalhadamente. E a gente criou um modelo, que é a integração, a exploração, o modelo experimental e a intervenção. Então, a gente juntou NUD, Data Thinking, Design Thinking e ciclo de políticas públicas. A gente integra os conhecimentos e análises sobre o projeto, sobre a ideia do projeto NUD, entende o problema público, tá? Isso também é importante. O problema não é um problema exclusivamente do comportamento de um cidadão, é um problema público de um grupo de cidadão que impacta a sociedade. Então, o uso das motos, dos ciclomotores, agora é a pauta no Rio de Janeiro, né? Eles andam pela calçada, vêm na contramão, andam na ciclovia. Isso já virou um problema público. Mas toda a população carioca tem esse comportamento? Não. Só o grupo de indivíduos e usuários que tem ciclomotores, tem bicicleta elétrica. Mas a gente identifica isso como um problema público porque afeta outros grupos de indivíduos da sociedade. Modelar a abordagem experimental que a gente quer fazer, depois definir a intervenção que a gente vai testar com a hipótese indicada e os resultados esperados definidos. E aí, para auxiliar, o Nudge Thinking, ele preenche, essa ferramenta preenche esses dois canvas. Esse Canva, esse Canvas, depois que o site Canva foi criado, ninguém nunca mais conseguiu falar Canvas sem errar, né? Entrou na nossa cabeça a marca. O Nudge Canvas, ele é um Nudge de projetos. Ele é para fazer, não é um ele não é um Canvas para você fazer, como é que se fala? Nudge. Ele é para projeto Nudge. Então, a gente faz aqui, a gente identifica que esse aqui é o 2. Calma aí, pronto. Qual é a ideia? Depois vai para as partes interessadas, as observações, fontes de dados, define o problema público. Depois a gente faz as perguntas experimentais, avalia os pressupostos, informações da base de dados que vão ajudar
nessas dois itens aqui e indica princípios comportamentais, ainda não bate o martelo sobre heurísticas e vieses. Define os objetivos de projeto, principal e secundário. Depois a gente coloca informações de contexto, replicação da ideia, contexto operacional, hipótese, tipo de intervenção. Depois a gente define método, a amostra selecionada, a intervenção propriamente dita e o resultado. E aí, depois que a gente passeia por esse projeto NUD efetivamente, da intervenção, a gente faz uma análise estratégica para a tomada de decisão dos secretários. Então, a gente olha os resultados, informa o comparativo entre grupos, destaca os insights, fala das lições aprendidas, das não correlações, né, para não começar aquela coisa do, o número começou a tomar whey porque sei lá, o Arnold Schwarzenegger esteve em uma feira numa cidade de 15 habitantes. Aí começou a vender pra caramba o whey no Mercado Livre. Às vezes não tem nada a ver. Então, a gente destacar o que não tem nada a ver. Trazer novas questões se suscitarem, fazer publicação desses dados, ahn, recomendações, falar da efetividade, das implicações gerais na sociedade. Então, tem toda uma reflexão que é para a tomada de decisão estratégica, tá? Então, o Nudge Canvas para a gente é uma ferramenta estrutural do Nudge Thinking e se constitui como um modelo integrativo com as etapas e reflexões necessárias para um projeto Nudge, baseando-se no ciclo universal, por assim dizer, né? Porque ainda é um conceito, pode, né, se evoluir, de políticas públicas. Então, o Nudge Think, ele é uma imersão, aí falando do Nudge Think especificamente, ele é uma imersão, ele é um guia teórico e prático e é a documentação criativa. Gente, eu já estourei meu horário, né, Flávia, com vocês, mas eu vou ficando. Você tá maravilhoso, pode seguir. Ela tinha que Tá, sair, então gente, é tá porque bom. é uma paixão, porque ela tinha que sair 8h15, mas você tá maravilhoso, pode seguir. Então tá bom, vamos lá. E uma documentação criativa de conhecimento, né? Então vai respeitando essa reflexão. Quando a gente fala de unidade NUD, tem várias coisas que vão surgindo e você não vai descartando, né? Porque às vezes esse experimento, essa ideia não deu certo nesse contexto atual, mas quando você voltar em outro, eu lembro que pra pandemia, a gente fez um nudge de telesaúde. Pô, muito óbvio, né? Pandemia, telesaúde, deu zero certo. Mas agora virou política pública. Então, se a gente joga fora essa documentação criativa e tudo isso, a gente foi com a documentação criativa que a gente fez o primeiro decreto de telesaúde na cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito importante como dado público e como recurso essas documentações. E essas ferramentas aqui são de design thinking, tá? Então, cabide de ideias, desafio, assunto escolhido e problema, matriz de hipóteses, suposições, certezas e definições, mapa de empatia, mapa de atores, tudo isso são divisões, são ferramentas de design thinking. E a gente compilou elas e definiu como Think Group, que é para quê? Quando a gente tem outros especialistas participando do projeto que não são cientistas comportamentais, a gente consegue reunir todo mundo num passo a passo, criativo, reflexivo e vai preenchendo o Nudge Thinking a partir dos resultados dessas dinâmicas. Vamos para os experimentos, enfim. Bom, na pandemia, né? Na pandemia, a questão do comportamento foi assim um grande ponto, né? Nós, cientistas comportamentais, ficamos imbuídos de. Eu lembro que no economiacomportal.org a gente fez um compromisso de faz... propor um nudge todos os dias para as pessoas se sentirem bem no Gente, foi home office. lindo. Desculpa interromper, Rafa. A coordenação da Rafa com a equipe, 40 dias de nudge de informação no início da pandemia. Assim, parabéns, Rafa. Sua garra ali naquele processo foi Foi demais. maravilhoso, né? Então, aí a gente se colocou esse desafio. E esse a gente chamou de nudge imagem vívida e a metodologia foi a Mind.
que a gente criou. Quando eu falo metodologia, não é um atrito com a metodologia NUD, é uma metodologia de projeto para fazer a intervenção NUD. Então, a gente queria uma causa pública, compartilhar uma imagem em um único grupo de WhatsApp de servidores públicos da cidade do Rio de Janeiro e pedir para eles enviarem para 10 conhecidos. E a gente notou que a nossa paisagem natural era similar à curva do Covid na época. Essa imagem aqui do Covid foi assim amplamente divulgada, assim. Então, todo mundo falava que ia ter esse pico, depois iria regular. E a gente notou a similaridade e a gente fez um grande chamado para a população que ainda estava ficando muito na rua. E a gente falou, a paisagem do Rio dá a dica, vamos achatar a curva. Eu paro o contágio, eu fico em casa. E aí, qual foi a evidência? Se essa imagem saísse do ambiente prefeitura, do WhatsApp, ganhasse outras redes sociais, é que a gente estava conseguindo extrapolar o compromisso da causa pública, que eram eles compartilharem com 10 amigos pelo WhatsApp. E aí, o meio foi o WhatsApp, né? Autoridades, servidores públicos, impacto, viralizar via social media. Em 4 horas a imagem viralizou, engajamento com milhões de views. E o nudge, externalidade, heurística do afeto e pertencimento. E aí tem gente que forçou, né? Esse aqui do dedo de Deus é assim, um exagero, mas importante é a mensagem chegar. E a Livraria da Travessa se inspirou, parou no The Guardian. Então, assim, realmente, acho que virou, né? Acho que viralizou. Foi muito. E, assim, embaixada de Bagdá. Aí botou no Google, assim, tudo, todo mundo pegando no grupo, né, de servidores também, clínica de medicina, página de escola. Então, todo mundo foi se engajando. Da mobilidade urbana, isso hoje é uma coisa legal de falar, é que os nossos NUDs, dois viraram políticas públicas implementadas. As travessias mais legais, esse aqui do lado, inclusive, foi o nosso TCC, na MBA de Economia do Comportamento. E a gente fez 2 projetos de travessias não semaforizadas, que não era uma característica da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre teve semáforo, né? A gente vive numa cidade muito agitada, então regras, proibições e ameaças funcionam bastante. E a gente queria uma relação mais de reciprocidade, de atenção à cidade, à caminhabilidade. E resolvemos investir também em travessias não semaforizadas, porque é um recurso com menos gasto, né? Do que você fazer semáforo e plano de mobilidade semafórico para cada lugar, cada esquina da cidade. E aí essa iniciativa ela conversa tanto com o motorista quanto com o pedestre. Aí nessa intervenção aqui, como é que a gente fez? Isso aqui é o antes, tá? Ficava assim, inclusive carros parados em um lugar que era para o pedestre meio que, né, tomar a decisão de travessia. E a gente fez um mapeamento que a gente chama de tracking, né? Então a gente foi vendo todos os caminhos que as pessoas faziam, todos os caminhos. O que que tinha que fazia as pessoas, por que que as pessoas atravessavam aqui, nessa parte aqui mais amarela? Por que que elas atravessavam nessa roxa? Ah, tem ponto de ônibus, tem restaurante, tem banco. Aqui também tinha iluminação, era muito iluminado. E essas setinhas também eram outras formas que as pessoas atravessavam loucamente. Então a gente fez um quê? Um contexto, aquilo que eu falei. Identificou os fatores do contexto. E aí a gente olhou para nosso default. Qual é o nosso default? As regras do trânsito brasileiro. Código brasileiro, né? Código de Trânsito Brasileiro. E a gente definiu um lugar seguro, junto com a equipe da Sete Rio, da prefeitura. Qual é o lugar mais seguro para essas pessoas atravessarem? Como deveria ser a travessia? Então, o lugar seguro era no ponto A, B e C, e ela tinha que pisar no D. Pisando no D era aquilo que eu falei lá da literatura, realizar a leitura indicada. Pisar no D era o que fazia a gente contar o sucesso da intervenção, tá? Que era esse aqui, esse triângulo amarelo. Aí eu vou mostrar tudo que a gente fez
para poder as pessoas usarem. Então, a gente pensou nos princípios comportamentais: enquadramento, opções padrão, default e a saliência, né? Então, enquadramento, indicar ao pedestre a abrangência de travessia. Opções padrões, utilizar os códigos de sinalização vigentes na legislação brasileira. E saliência, destacar as áreas de abrangência do experimento. Então, saliência, a gente pintou de amarelo o triângulo, que representava o teste da hipótese do experimento. Opções padrão, a gente utilizou faixa de pedestre, que é um código universal, né? Tanto para o motorista quanto para o cidadão. Saliência, aqui está repetido. Enquadramento, a gente colocou uma placa chamada, com os dizeres: a travessia mais legal é por aqui, que é aquela coisa da abrangência para dizer para onde a pessoa deveria atravessar. E o limite, né, mais seguro, aqui no triângulo amarelo, e a iluminação também. Então a gente colocou placas e iluminação em alguns lugares, que é por isso que as pessoas de noite não atravessavam. O desafio desse ponto aqui é que tinha assim, passava idoso que ia jogar o lixo fora todo dia de noite. As pessoas simplesmente saíam de casa para dar uma caminhada aqui. Então era uma coisa meio que necessária para ser feita, porque as pessoas tinham uma relação. Aí a gente fala do espaço e método, do Milton Santos, tinha uma relação com esse lugar. Então gostava muito de descer para ir para a padaria próxima, comia no restaurante embaixo, descia para jogar lixo na caçamba da rua, a praia ficava em frente, então descia para ver a lua. Então era um lugar de muita passabilidade por muitos motivos. Agora eu vou passar um vídeo para vocês verem o experimento. Obrigada, Rafa, por ficar mais um pouquinho. É lindo. Não tá com áudio. Ele tem áudio? Eu acho que tem, que eu lembro. Tem só uma musiquinha, Ah, mas não interfere, não. Se passasse perto também da faixa, a gente contava. Já tava ótimo. Às vezes não funciona, né? Às vezes funciona. E a gente contava motorista e também cidadão, né? Eu mesmo estava ali contando. é aí na mão, né, pessoal? Só para vocês entenderem. Não, e tinha o CAL, contrato de CAL, que a gente faz a faixa de pedestre com CAL. Acabou. Ela fui eu comprar CAL em loja de construção, para poder, no experimento, não morrer. É muita coisa que a gente passa. E a gente mediu o movimento indesejado, que era fora daquela hipótese, né? E o movimento desejado, que era pisar no D. Então, a gente teve redução de 23% dos movimentos. E esse aqui é um exemplo também similar de um experimento que a gente fez no Maracanã, perto do metrô. E aí, essa faixa de pedestre vermelha e aquela área ali de caminhabilidade, as outras faixas também eram travessias mais legais. E aí, esse a gente teve redução de 69% dos movimentos indesejados. É muito legal. E aí eu vou passar depois o link para vocês. Tem um relatório, né, Rafa? Esse Tem, tem, eu relatório dos devo ter dois. visto lá. E aí, passando rapidinho também para vocês terem tempo de perguntar. Isso aqui é um nudge que é muito legal, que eu chamo de insights comportamentais, porque a gente não tinha como medir efetivamente, a gente tinha que acompanhar uma curva de tendência
intenções de pagamentos incentivados, depois avaliar se houve redução ou não do pagamento incentivado, mas tem muitos ruídos, assim, a gente não tinha controle sobre como a pessoa recebia esse carnê, como esse carnê ia ficar na casa dela, a gente só tinha controle das informações no carnê. É, então, antigamente era assim, ficava em vermelho, essa informação aqui totalmente desnecessária, pagável em qualquer agência bancária credenciada pelo município no território nacional. Então, não precisava ter esse destaque. E aí, o que a gente fez? Por conta do contrato, a gente só podia usar azul e vermelho. Então, a gente colocou o tamanho do desconto maior, que a gente queria que as pessoas pagassem a cota única primeiro. E a gente afirmou aqui, ó, ganhe 7% de desconto pagando a cota única até a data tal. Depois que a gente mudou o contrato, podia usar outras cores, a gente saiu do vermelho e do preto e fomos para uma coisa Rio de Janeiro, né? Então a paisagem mais ali azul, amarelo, praiana, e a gente colocou chamando a atenção. No verso ficava aqui: informe seu CPF, exija a nota e contribua para uma cidade mais justa. E, né? A pessoa recebe isso em casa, o que que isso significa? Não explica como recebe o desconto, que na verdade isso era um desconto, então não informava isso, só falava para você informar seu CPF e exigir a nota carioca. E a gente trocou. Você pode ganhar até 100% de desconto no IPTU. Exige a nota carioca com o seu CPF. Antigamente, a, o, a folha da cota única era igual à folha da cota das outras 10 parcelas. Então, assim, facilmente passar despercebido. Aí a gente criou esse achurado para poder dar um destaque diferenciado à cota única e depois a gente foi mudando e melhorando conforme o contrato com a gráfica também foi melhorando. Aí a gente conseguiu até deixar aqui escuro realmente. E aí, na nossa análise, o pagamento em cota única ele estava em queda. E a gente conseguiu manter os padrões do ano anterior, tá? E aí, você viu, a gente fez o projeto até 2020 e a gente só conseguiu monitorar até 2019. Isso é o quê? Integridade do dado, contexto operacional. Mas para a gente foi uma taxa de sucesso e a gente antecipou mais de 130 milhões é, aos cofres públicos. As famosas cartas do IPTU. Esse é um exemplo de, assim como o Travessia Mais Legal, esse é um exemplo de política pública implementada. Hoje em dia não precisam mais da ANA de Rio. Eles pegam esses textos e fazem o envio de cartas de cobrança para o cidadão carioca. E essas cartas, elas, o pagamento do IPTU é de fevereiro a novembro. Em dezembro ninguém recebia nada. A gente passou a enviar cartas em dezembro com incentivo e facilitação do pagamento dos valores, né, com uma expectativa de punição. A gente fez a mesma coisa para a Sete Rio. A Sete Rio, quando a gente começa um primeiro governo, o orçamento desse primeiro governo ele foi definido pelo gestor do governo anterior. Então a gente fala que a gente está sem dinheiro, porque é dinheiro velho que a gente fala. Então, às vezes é difícil você fazer política pública nova com dinheiro velho. E a Sete Rio, em função da pandemia, que ficou proibido dar multas para a população, ela estava sem caixa em 2021, basicamente só para pagar ali os recursos humanos mesmo. Então a gente pegou a nossa base de dados, e isso é uma bola dividida com o Estado, porque a Sete Rio notifica, e aí até determinado período pode cobrar a multa, depois é o Estado, tem uma bola dividida, mas a gente olhou para o banco, com as pessoas que já deviam há mais de 5 anos, que era a responsabilidade nossa. E a gente checou os CPFs dessas pessoas se tinham cadastro no Carioca Digital, que é o site da Prefeitura do Rio para informações, para serviços e tem login dos cidadãos. A gente pegou essa base que tinha login e aí a gente é, enviou uma carta para esses cidadãos dizendo, olha, quite seu débito, oportunidade única. E aí a estratégia foi fazer
é uma combinação de sentimentos. Então, no texto, a gente cria uma versão arrependimento, depois a gente traz a evidência. É uma combinação de afetos, né? Então, são afetos positivos e negativos. Traz a evidência de que a gente sabe o que você está devendo, a gente sabe o que você está devendo, a gente tem o número do boleto que você está devendo. A saliência à perda, né? A versão à perda. Então, assim, a Prefeitura do Rio tem uma única oportunidade, dois pontos, mais 30 dias de prazo. E é essa dimensão temporal que eu falei no início da aula. O frame negativo de ameaça funciona muito com carioca. Pague até 1º de julho, fique em dia com o seu auto de infração e impeça a inscrição do seu CPF em serviços de proteção ao crédito, dívida ativa e protesto da sua dívida. Isso aqui, para acontecer com o cidadão, demora, sei lá, uns 10 anos. A gente falou que vai acontecer em 30, a gente não falou que vai acontecer em 30 dias, mas a gente colocou um prazo na carta e fez um passo a passo uma sequência dos acontecimentos. Facilidade, então tinha um link para as pessoas pagarem, e a gente criou uma estratégia de eliminação por aspectos com um compromisso prévio, e a gente chama de autoimagem. Então a gente criou uma régua para a pessoa olhar e se localizar ali. E então a gente falou, ó, você tá aqui, a prefeitura tá te avisando aqui, você tá no verdinho. Então a gente criou uma faixa de grau de risco à restrição. Uma coisa inacreditável, né? Que nem existe. Grau de risco à restrição. Nem o score faz isso, né? É um outro objetivo. E aí a gente botamos 3 bolinhas e falamos, ó, lá no final você vai para SPC. Criamos um frame também de responsabilização e colocamos uma autoridade para assinar. Então, a performance de pagamento, que são estimuladas por venda de carro, troca de carro na família, então tinha um nívelzinho de pagamento básico. E aí, esse amarelo foi o pagamento das pessoas que receberam os autos as cartas, da NUD Rio. Então, a gente fez um grupo de tratamento com 588 mil infrações, tá? E a gente arrecadou 7 milhões dentro do experimento. E a gente criou um grupo de controle, randomizando um outro grupo da base. A gente criou uma amostra aleatória, randomizada, de mais 588 dentro dessa base de 2 milhões de infrações, que não receberam a cartinha, mas a gente documentou para a gente conseguir fazer esse comparativo. E aí, dentro desse grupo, só 2% das multas foram pagas. Então, a gente teve o grupo de tratamento, ele teve uma resposta de 216% melhor do que o grupo de controle. O total arrecadado ao final do experimento foi de 14 milhões. E se eles continuassem aplicando, a gente fez uma projeção, 32 milhões, e um aumento dessa projeção se fizesse pelo mesmo período do experimento. E a gente se baseou também num ticket médio, né, de multa, tá? De valor de multa para a gente fazer essa análise da projeção. Aqui tem esse desenho aqui da Michelle, que eu não sei tirar, essa obra de arte. E, e aí aqui tem o QR Code do Nudge Thinking, meus dados, né? Mas depois eu mando essa apresentação para Flávia e vocês acessam esses conteúdos. Ufa, né, gente? Oh, fantástico, Rafa! E eu percebi que eu fui tirar os desenhos e eu não risquei mais. Parabéns, muito bom, foi maravilhoso aí os exemplos e tudo mais. Ainda dá tempo, 5 minutinhos para pergunta? Dá. Tá? Pessoal, Tá. Não, eu quem fiquei tranquila porque também cancelou. Que é Ah, isso, também. tá bom. Essas reuniões de noitão, assim, é com o prefeito, né? Mas são muito. Varia. Do nada cancela. Ah, que bom. Então, pessoal, tem algumas perguntas no chat, mas quem quiser levantar a mão, assim, para fazer a pergunta também, vou dar prioridade para quem quiser levantar a mão, ou a gente faz aí no chat. Fabi, vai lá.
Boa noite, gente. Boa noite, Rafa. Eu simplesmente estou encantada com tudo que você está falando. Eu estou aqui que eu não sei nem o que perguntar, porque realmente eu estou encantada. É, vários questionamentos passam aqui pela minha cabeça, mas eu acredito que eu ainda vou ter que estudar muito. Não cheguei nesses módulos lá da Flávia, mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça, como que todo esse processo se desenvolve e como que braços que vocês têm, se é só o seu braço com a sua equipe, para fazer toda essa estrutura funcionar? Não sei se eu me fiz clara, mas assim, como Sim. que tudo isso funciona nessa magnitude toda? E assim, como que acontece tudo isso? Eu, é, eu vou responder a tua pergunta objetivamente, mas a gente precisa falar de contexto, né? Então é importante a gente entender que a gente ainda está em um contexto de, como é que eu posso dizer, por mais que a gente tenha esse arcabouço teórico desde 1979, né, com a teoria da perspectiva e outros elementos, a gente ainda está em um lugar de desbravar oportunidades de aplicação das ciências do comportamento, né? Inclusive a América Latina. Uhum. Inclusive a América Latina, que é um outro contexto. Então, vários nudges que a gente, quando a gente fez, a gente tinha um livro nudge só, na mão e o guia. E tinham muitos exemplos internacionais. Quando a gente foi aplicar as mesmas heurísticas e vieses, aqui não funcionou. Então, a documentação dessas experiências, dessas características, essas culturas da população, isso é um esforço pessoal, assim. Então, acho que quem quer trabalhar com ciência comportamental tem que entender que está em um lugar de ainda produzir um esforço pessoal, é um ato de coragem, não pode deixar morrer. É, e aí, eu tenho esse ato de coragem, assim, Flávia, imagina o Flávia fazendo esse guia. Então, assim. É, tem que chegar nesse lugar, então não vai ser fácil. Mas tem um prazer nisso, nessa jornada, que é a jornada da criatividade. Então não pode ter medo da experiência vivida, do desafio que se é colocado. Tem que estar ali buscando a criação de métodos, olhar para as teorias. Quando a gente começou, e a Flávia começou antes de mim, óbvio, mas a gente tinha muito uma cobrança, né, Flávia, de ficar ali dentro da área da economia, de ser um economista, de se defender da galera do tradicional. E foi muito esforço, assim, das pessoas, dos especialistas, de falar, gente, vamos falar de ciências do comportamento, vamos falar da transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. Então, é como se você estivesse criando um escritório, um office dentro da sua instituição. Você tem que pensar em processo, você tem que ter ali os seus clientes e você tem que projetizar a forma que você vai entregar esse serviço. Então, é o básico mesmo, plano de trabalho, quais são as entregas, quais são as etapas, quais são os resultados esperados. É sobre projeto, na verdade, que você começa, porque desenhar a intervenção é a parte mais divertida, é a parte mais motivacional, é a parte, acho que, digamos assim, desafiadora, mas que você tem um arcabouço teórico, tem parceiros, tem áreas para dividir, tem pessoas para dividir. Então, o lance é você projetizar. E a gente teve esse compromisso. Eu estava falando com a Flávia que a gente já produziu 96 iniciativas É. esse tempo todo. Então, assim, algumas foram experimentos. A gente criou essa definição de insights comportamentais. A gente pensou, poxa, não dá para fazer um experimento, mas dá para se valer do conhecimento e disseminar dentro da prefeitura. A gente vai descartar? Não. Vamos fazer um relatório também de insights comportamentais. É, isso aqui vai ser só um diagnóstico. Cara, mas já é um diagnóstico com o olhar do comportamento. Vamos então fazer e vamos entregar para a secretaria? Então, são essas, observar a função, que eu falei ali na metodologia, né? Designar funcionalidade para essa reflexão, para esses projetos. Então, é desafiador, sim, não vou mentir,
por ser simples, é muito questionado às vezes, as pessoas não acreditam no resultado. A gente tem que falar, né, da loja Americanas, daquela seção de balas do lado do caixa. A gente sai comprando pilha, nem quer pilha, né, sai comprando caneta, nem quer caneta. Então a gente vai falando como as pessoas são o tempo todo afetadas por informação. E eu acho, e tem uma coisa que eu gosto muito nos processos de reflexão do projeto Nudge, do comportamento, que a gente teima na nossa sociedade que a informação basta para a gente mudar comportamento, que a racionalidade basta para a gente mudar comportamento. E a gente está colocando isso, não, a emocionalidade é o principal fator de tomada de decisão, né? Gera esse impacto. E aí a provocação que eu deixo aqui é, em tempos de inteligência artificial, talvez nós sejamos os vetores para o bom uso dessa ferramenta. Porque do jeito que tá, a gente vai ficar conversando entre robôs ou pessoas robotizadas, né? E a gente não vai mais se conectar com as pessoas, porque aquilo que é emocional não é o que está sendo divulgado e produzido na relação e nos encontros. Então, eu acredito muito também nas ciências do comportamento nesse lugar de produzir novas possibilidades de uso com inteligência artificial. Também acredito demais, Rafa. Eu queria falar para a Fabi, né, que realmente foi uma época de um vestibular por dia, né? Vestibular e não a economia. A gente não está dizendo que a economia tradicional é ruim, a gente só está dando outra alternativa. Era um vestibular mesmo, diário, né? E aí, o que eu queria só, complementando com o que vocês viram com a Rafa, gente, quando a gente começa a ver as evidências e os resultados, isso é viciante. É uma loucura quando a gente começa a ver. E aí a gente vai arquitetando pessoas, as pessoas começam a ver resultado também e aparecem anjinhos incríveis nas nossas vidas, assim, porque as pessoas também ficam maravilhadas. Então, assim, é um trabalho de um time pequeno, muito pequeno, mas eu tenho certeza que é um time muito apaixonado e que é automotivado, de certa forma, motivado por ver aqueles resultados. Então, um professor me perguntou da SPM, né, o que fazia, que via que meu olho brilhava de fazer. São as evidências. Na verdade, é o que eu falei para vocês. Eu, tipo, uma semana, aí você faz uma coisinha e já faz um impacto. Imagina gerar tantos milhões ali, 130 milhões de reais. Uma mudança, por exemplo, eu tenho uma mentorada, que ela fez um onboarding na área de educação financeira e mudou completamente o resultado das clientes dela, né? Então, assim, o resultado, ele brilha muito os olhos e você vai conseguindo atores também, não sei, Rafa, se você concorda isso, atores que eles entendem que são peças fundamentais e estratégicas para aquilo acontecer. Então, eu vejo muito isso na minha realidade. E, Diogo, eu vou passar para você a pergunta, mas eu queria só. A Gabi fez uma pergunta logo no início, que eu acho que tem a ver com a sua por causa da sua. Os projetos vêm das pastas buscando ajuda com algum problema. Rafa, todo mundo te pergunta isso. Ou vocês identificam oportunidades de aplicar nudges? Então, por isso que eu quis fazer, porque eu já ouvi a Rafa responder essa pergunta muitas vezes. São os dois modelos, né? E tem também você trazer a relevância dentro a unidade ter relevância dentro da prefeitura. O prefeito Eduardo Paes, à época, ele era um entusiasta. Então, o Michael Bloomberg falou para ele sobre essa coisa de nudge, porque ia ter na Casa Branca, e tem que dar Casa Branca, tem que ter aqui também na prefeitura. Então, ele mandou o Mulan, que era o ex-presidente da Fundação João Goulart, para Nova York, não lembro bem o lugar, e teve um evento, uma conferência, uma coisa em algum lugar nos Estados Unidos, e o Mulan foi e voltou com esse nudge do IPTU. E falou, cara, dá para aplicar. Só que ele ainda não tinha visto essa questão da dimensão temporal e social. Foi simplesmente vamos mandar cartas para inadimplência. E aí não foi um sucesso esse. A gente não teve um retorno. As pessoas recebiam a carta e pagavam
o que estava no boleto de inadimplência e parava de pagar o carnê do IPTU, porque achava que era aquilo, então mais confundiu. E aí, quando a gente chega, a gente traz essa questão mais estruturada. E foi quando o experimento teve mais sucesso. A gente retornou mais 300 milhões para a prefeitura enquanto a gente estava avaliando o experimento. E aí, então, a gente, para ter relevância, a gente começou a fazer capacitação. E aí, nas capacitações, surgiam projetos. E a gente pegava e apresentava os projetos da capacitação para os secretários para ver se eles queriam fazer. Tem os secretários que já entendiam e pediam a gente. Chegavam, ó, a gente está com um problema, não sei como resolver. Porque tem uma coisa que é muito interessante no projeto NUD, é que ele não regulamenta, ele não institucionaliza. Então, ele traz um lugar é, muito de você colocar a pauta, discutir a pauta, refletir a pauta antes de você regulamentar. Então, por exemplo, num caso de assédio, de temas assim que são mais duros, pode ser muito funcional você fazer um projeto de nudge para você começar a entender como essa pauta circula dentro da sua instituição. Então, quando você não sabe abordar, quando você vê todo mundo falando, mas você não tem dados. Então, para esses temas também espinhosos, que têm a ver com comportamento e que às vezes são crimes, é interessante a gente olhar também como, com projetos NUD, como isso pode estar circulando dentro da instituição. E aí os secretários procuram a gente, e quando a gente vê uma oportunidade, a gente também procura, como foi o caso da Vic, que era uma estratégia de violência contra a mulher. A gente foi uma persona que conversava com as mulheres no salão de beleza. Então a gente capacitava manicures para perceber quando uma mulher estava passando por situação de violência. E a gente falava que, né, elas tinham uma amiga que era a Vicky, que aqui era o cartão da Vicky, para você conseguir atendimento, para não passar mais por situações de violência em casa e saber quais são as saídas. Então, isso foi um projeto silencioso, assim. A gente não fez propaganda, não fez nada. A gente se valeu de um contexto e de um espaço para poder as mulheres acessarem informação. Demais, demais. Ivana, eu acho que responde um pouco a sua pergunta. Se você quiser fazer depois, você faz. Eu vou passar para o Diogo e para a Ágata, e aí qualquer coisa você levanta a mão e complementa, pode ser? Diogo. Boa noite a todos, boa noite, Rafaela. Antes de mais nada, quero dizer que eu sou estaciano, sei que você é mangueirense, sou estaciano, tá? É, a Parabéns pelo pergunta, carnaval, um samba muito bonito. Pena aqui, né? Eu ainda sou comentarista de carnaval, gente, da eu não série consigo Ouro. Band Então conheço Folia, tudo. gente, Mas arrasou, liga. arrasou. Vocês precisam ver. Estácio, né, colar com chuvisco. Isso. Então, é, a pergunta que eu fiz no chat, você já respondeu. Eu surgiu outra, que é o seguinte. é, eu dou aula na Celso, não sei se conhece ali no MEA, Celso Lisboa, e nós estamos com um projeto de pesquisa em cima de como utilizar NUD para diminuir o tempo de tela de crianças. Queria saber se você poderia ajudar com o seu conhecimento, se tem alguma forma de você poder contribuir para a gente, ajudar a gente nesse desafio. Eu ia falar para você procurar o contato, assim, a gente aqui pode colaborar, enfim, fazer uma triangulação, né, com a própria InBehavior, porque é, eu acho que é uma coisa nova, né, e desafiadora, assim, reduzir tempo de tela, entender o que está naquela tela. Eu acho que é um projeto que tem aí ruídos e tem regulamentações, né? Então, em qual ambiente essa criança tá, qual ambiente essa criança mais fica, Instagram, e quais são os limites do Instagram, né? Quais são os limites do pai, dos pais, dos responsáveis no uso do Instagram. Então, é um projeto desafiador, assim. Eu diria que tem um propósito, mas eu não consigo aqui refletir muito em cima agora, sabe? Eu acho que vale ter um encontro específico assim para isso, para a gente pensar em possibilidades, porque não, atualmente, né, usa-se muita restrição, né? Os pais, não vai usar celular agora.
na hora da comida, não vai usar celular no momento tal. É, e a tela tem sido o espaço das pessoas, né? Tipo, eu não vou brincar na rua, eu vou brincar na rua que tá dentro da tela do celular. Então, isso é muito doido. Mas vamos falar, uma ideia aí para um momento cientista comportamental para a gente quebrar a cabeça, hein, gente? É. Agatha, vai lá. Olá, Rafaela. Só queria te agradecer aí também, porque como moradora do Rio também, ver que a NAD Rio está com tais intervenções tão efetivas, né? Me faz perceber que esse design comportamental é uma ferramenta eficiente, né? Que a gente consegue escalar o impacto social sem necessariamente depender financeiramente de infraestruturas bilionárias, e, enfim. Então, ver a eficácia dessas intervenções é extremamente incrível, até porque o que você falou aí do médico da família, eu vejo tanta eficiência nisso, porque contextualiza conforme as pessoas vão tendo essa confiança com o médico ali, a adesão delas, eu vejo isso porque eu tenho amigos médicos que falam sobre isso, trabalham com esse sistema e essa proximidade com o paciente trouxe muitos resultados benéficos para eles, né, para essa população. Mas a minha pergunta é sobre essa questão do ciclomotor. A gente vê que aqui no Rio tem muito essa norma social de que o comportamento no trânsito para esse tipo de situação é muito eu vou fazer, não vai acontecer nada, não vou ser multado e talvez como está o pé disso, né? De essa percepção desse risco, né? Da NAD trazer essa percepção de risco nos ciclomotores, né? Porque essa questão dos ciclomotores, o pessoal tá muito usando para facilitar a distância, o tempo, e essa percepção de risco está muito ainda abstrata, né? É, a gente já tentou trabalhar em alguns momentos com o NUD para aumentar a percepção de risco. E não é fácil, porque a percepção de risco, pelo que a gente observou, ela vem atrelada a um hábito e a um repertório individual que às vezes ele é estabelecido num conjunto de experiências familiares, né, de educação. Então você vai, por exemplo, um jovem que é educado para fazer muito esporte, ele vai entender que ele pode até se machucar, mas que isso não é um grande problema, porque faz parte. Então, essa individualização, essa percepção de risco atrelada à individualização de um repertório que é regulado por modelos de educação, faz com que a gente tenha uma intervenção que tenha ali uma cauda longa de ruídos, spillovers, pode dar em outros lugares. E a gente não teve sucesso nas estratégias que a gente tentou fazer, e a gente fez uma estratégia de barreiras informacionais, de, de questões mesmo de responsabilização, mas é uma bola dividida também com o Estado. E aí muito complexo, porque tem o Estado, o mercado, né? Então, tem as empresas privadas que estão ganhando com isso, tem o benefício imediato do ganho de tempo para o usuário. E é como se fosse uma evolução da bicicleta. Então a pessoa não, às vezes não tem antes, porque para ela ver o risco, ela tem que perceber aquilo no lugar que ele tem, que é de ser um ciclomotor. E tem gente andando de ciclomotor como se fosse bicicleta.
E a própria prática é muito similar à bicicleta, né? Então, é uma questão que eu ainda não vejo como um nudge possa interferir para em larga escala. Eu acho que pode ter indivíduos que sim se tornem mais suscetíveis, né? Que já estão ali naquele que a gente chama de dissonância cognitiva, né? Pô, não tá maneiro esse uso que eu tô fazendo aqui do ciclomotor, como é que eu vou mudar isso? Preciso de uma ajuda. E essa pessoa vai ficar mais suscetível, né? Mas de uma maneira geral, eu não vejo o nudge ainda como uma possibilidade. A gente tem que evoluir como sociedade, criar aí novos contextos de uma externalidade, né, para poder a gente começar a ter maior efetividade com o risco nesses pontos. Muito bom, Rafa, muita reflexão muito do Rio, né? E atual. Para a gente bater a cabeça, viu, Ágata? Fica o desafio para você, como cientista comportamental mesmo, assim, bater a cabeça, ou quando você estiver olhando, a gente estava falando ontem, né? Nos módulos e tudo, falar, caramba, talvez isso possa fazer sentido. Aí escreve para o contato na de Rio, olha aqui. Vocês podem testar uma intervenção, né, Rafa? Ideias são muito bem-vindas. Essa ideia nesse momento é muito bem-vinda. A gente mudou o comportamento de caixas de som na praia com o prefeito indo pessoalmente. Bom, tá vendo? Olha, eu lembro dessa intervenção. E assim, Pessoal, eu queria mudou. falar, a gente está chegando aqui, né? E agradecer imensamente a Rafa, chegando às 9 horas, normalmente é um pouquinho mais curto. Queria pedir muito se a gente pode tirar uma foto bonita com essa nossa convidada, quem puder colocar a câmera. Eu sei que estamos com carinhas descansados, mas nada como registrar esse momento. Então, quem puder abrir a câmera aí. Vamos ver a Amanda, Fernanda, que bom que você estava aqui. Fernanda, a Cris, que entrou. Então, vamos tirar uma foto bonita? Vamos lá, Camila. Camila, que está grávida, a ponto de ter. Então, tá tendo aí dois cientistas comportamentais assistindo a gente, juntos. Um, dois, três. Calma aí, rapidinho. Obrigada, Agatha. Um, dois, três e. Mais uma só para garantir aqui, para a gente ter certeza que não tem olhos fechados. Obrigada, pessoal. Rafa, um prazer. Vou falar muito rapidinho aqui com a turma. Quem não for da turma também pode ficar à vontade para sair. Muito obrigada, foi muito inspirador. Tenho certeza que o Nudge Thinking aqui ficou na. O pensamento de nudge ficou no sangue aí da galera e na mente. Então, assim, só a te agradecer. Depois eu te mando, o chat tá bombando aqui. Depois eu te mando o chat, que eu sei que é bom a gente ter esses feedbacks e quando tá fazendo, às vezes a gente não consegue olhar tudo. Então, eu te mando depois o chat para você ter, viu? Obrigada. Super Obrigada, gente. beijo. Boa Beijo, noite. que E que vocês se bom que foi inspirem. cancelada a reunião. Beijo, Tchau, gente. tchau. Obrigada pela presença e pela atenção. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Gente, nada assim, quem tiver aqui, né, que eu falei que ia complementar, só para ficar gravado, quem for da turma aí. Então, a gente está começando a nossa jornada de 90 dias, né? Então, as tutoras vão entrar em contato com vocês, né? Porque a ideia é que realmente a gente comece com um desafio real, então a gente está olhando com muito carinho os desafios que vocês enviaram para a gente. Então, a ideia é que a gente tenha realmente um longo caminho juntas aí, que tenha momentos comigo e que a gente chegue em cases e protótipos reais aí para arrasar e conseguir pessoas para implementar, né? Então, aqui acho que a Vanessa tá, a Ivana também. Então, a gente tem aqui nossas queridas mentoras. Em junho, a gente vai ter um workshop com desafio real. No último foi do Instituto Natura, na área de educação financeira, inclusive. Foi muito lindo. Então, se preparem, animem aí com os módulos. Eu tenho certeza que a jornada vai ajudar bastante. E eu falei muito ontem, e hoje, com a IA. Então, da IA, com duas mentoradas. Então, eu ia falar para vocês acessarem, quem não acessou ainda, e colocar: meu caso é esse. Que intervenção você criaria?
Interaja para você realmente, assim, terminou uma aula, terminou um módulo, fale ali, porque é isso, quando a gente fala, a gente aprende, quando a gente vê um caso mais perto da nossa realidade, isso entra muito mais na nossa mente. Vocês têm aí um poderoso instrumento para trazer para a realidade, que é o cientista de bolso. Né? Então, você vai colocar o conceito, vai colocar ali e vai trazer, por exemplo, na área de educação financeira, na área de marketing, na área dos mais diferentes contextos que vocês têm aí. Tá tarde, mas assim, vocês têm, né? Tem um videozinho aqui explicando. Aqui o Diogo estava bombando, olha aqui nos pontos, mas eu sei que isso já mudou muito, então tem até ali para vocês se apresentarem. Então, entrar na comunidade, colocar um pouquinho sobre vocês e vocês se conhecerem nessa comunidade com links e tudo mais, né? Então, aproveitem, a IA é um complemento aí do conhecimento de vocês, e como eu falei, vocês são de áreas muito diferentes, então pode ser um grande ajudar no aprendizado, vocês falarem de cases que são mais marketing, educação financeira, compras públicas, gestão pública e por aí vai. Eu queria só que chegasse na comunidade para vocês verem rapidinho. Porque a comunidade eu acho que é legal para vocês se apresentarem. Então tem aquela apresentação zona para vocês se apresentarem. Aqui tá, né, as pessoas, o ranking. E aí aparece exatamente a pessoa ali, um pouquinho sobre ela, tá, pessoal? Então fica aqui de dica para vocês, a dica da noite. E quem não preencheu ainda a apresentação falando um pouquinho de vocês, apresentem lá. E sempre estamos aqui à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar gravado também na nossa plataforma lá. E a gente fica disponível ali no nosso chat, no nosso WhatsApp. Sejam muito bem-vindos. Quem tem turmas antigas, novas, e obrigada aí para quem ficou até o fim. Espero que realmente tenha valido a pena. Então a gente se vê na próxima, pessoal. Até mais, até mês que vem. Quem não tiver mentoria, até lá. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. Boa noite. noite, gente. Tchau, tchau. Boa Obrigada. Tchau, gente. noite. Tchau, tchau.